Imperador criança, eu vim te salvar. Tá, foi mal aí por esse começo, cara. Eu tava lendo aqui essa página aqui e eu adorei o Puri dessa forma aqui, coitado. Quase para cometer um crime. Enfim, muito bem, pessoas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal incrível e maravilhoso que a cada 2 a 2 meses sai um vídeo novo. Hoje eu tava pensando seriamente em postar um vídeo de baque, mas... Bom, um carro disparou aqui do nada. É minha rua, como sempre, tão silenciosa quanto um funkeiro no baile. Vai desativar essa porra não? Aí desativou. Como vocês sabem, em outubro de 2025 a terceira temporada de One Punch Man finalmente vai estrear. E nessas datas eu planejo fazer live pra gente ver e acompanhar como vai ser essa estreia incrível de One Punch Man. Bom, ou PNG Man. Mas... esse não é o caso de hoje, velho. Vamos aqui fazer o primeiro episódio da terceira temporada de One Punch Man antes mesmo dela estrear. Então, se você quer saber o que vai acontecer, meu caro, esse vídeo aqui é pra você. Eu ia sinceramente postar um vídeo de Baki Rahen, mas eu olhei assim e falei, mano, deixa eu fazer aqui um vídeo de One Punch Man porque eu quero voltar pra essa corrida. Aí depois eu acho que eu vou postar o vídeo de Baki Rahen, vamos aqui por essa parte primeiro. Então, eu conto muito com o like de vocês e com a inscrição também. Vamos voltar a fazer esse canal incrível e maravilhoso brilhar ainda mais como antes, né? Então vamos lá, vamos começar aqui com a terceira temporada de One Punch Man, episódio número 1. Lembrando que eu tô começando pelo capítulo 85 e estou fazendo esse vídeo na base da Tonsec. Eu não posso deixar o link aqui na descrição ou no comentário fixado, porque o YouTube já tá com uma ladainha de derrubar tudo e todos por qualquer coisinha simples. Mas vamos nessa. Após o Saitama ter derrotado a Saint Choro com apenas um único soco sério, né? Nós vemos a Associação de Heróis, onde eles estão nesse exato momento em uma pequena crise, porque afinal a cidade foi que quase destruída, mas por sorte do King, a situação acabou se amenizando. Afinal, já havia chegado a informação que o King desferou um soco tão poderoso que acabou com o corpo gigantesco da centopeia anciã sem deixar qualquer tipo de rastros. Apenas King, meu parceiro, não tem como. Vemos aqui os figurões da associação falando que eles têm muita sorte de terem um King ao seu lado. Porém, um deles acaba tocando no assunto do caçador de heróis Garou, porque parece que o Silver Fang falhou em conseguir o seu discípulo novamente. Então ele perguntava ao Sr. City o que eles iriam fazer. Em resposta, o City dizia que eles não podem mais classificar o Garou como apenas um simples humano, afinal, por ele ter conseguido derrubar vários heróis, tanto da classe A e da classe S, ele por agora será classificado como um monstro. E a respeito ao Silver Fang, o City acredita que é difícil que o Silver Fang pegou leve com o Garou, afinal, ele tem total confiança nas habilidades do Presa Prateada. Então, ele acha que alguma coisa deve ter acontecido. Outro dos figurões, após ouvir isso, diz que eles deveriam convocar o Blash, afinal ele é o herói de mais alto rank, e por agora não está fazendo nada a respeito. Em contramedida, o City respondia que o Blash não segue ordens, e que ele só age quando quer. E se em algum momento a humanidade precisar de sua ajuda, o Blash com certeza irá agir. Mas interrompendo aquela conversa, um dos figurões, que inclusive apareceu na segunda temporada e é muito zoado por sinal, acaba invadindo aquela sala, né? Gritando e perguntando se eles estavam brincando, porque afinal era agora ou nunca. Pra quem não sabe, esse é o Narink, ele é um dos contribuintes da Associação de Heróis, e o filho dele tinha sido raptado lá na segunda temporada, onde eu achei pouco, aquele moleque ali poderia ter morrido que eu não ia achar ruim não. Enfim, ele totalmente irritado dizia que já se passaram 24 horas e eles ainda não haviam atacado a Associação de Monstros. E ele perguntava, furioso, o motivo dele ter investido tanto dinheiro neles, afinal, foi tudo por meio de sua segurança. E tentando amenizar a situação, um dos funcionários da Associação de Heróis dizia que eles iriam resgatar o seu filho. Esse, por sua vez, era o nosso caro Sekinger. Faz tempo que eu não vejo o Sekinger, hein, mano? Que saudade de você, Sekinger. O Sekinger dizia que ele era o comandante da missão de resgate, então ele pedia pro seu Narink esperar um pouquinho, né? Afinal, eles têm que planejar como vai ser a invasão, não é só ele chegar lá e atacar como esse otário tá pensando que é. Seguindo, trocamos de cenários e vemos 3 heróis da classe S, sendo esse o Pig God, a Tatsumaki e o Dark Shine.
A Tatsumaki dizia que eles estavam planejando as coisas de novo, e ela dizia para eles pararem de perder tempo e que eles vão vencer, afinal eles são muito mais fortes. E terminava dizendo que todos os monstros tinham medo dela. Mas o Narink dizia que não era bem assim. Ele mostrava um update de emergência do Imperador Criança, onde o mesmo estava tentando descobrir a localização da Associação de Monstros, e ele dizia que mesmo ele colocando vários bots de detecção lá nos túneis onde a Centopeia Anciã fez, iria levar um pouquinho de tempo até os mesmos descobrirem aonde é a localização da Associação de Monstros. Ele perguntava se eles poderiam dispor de mais 3 dias, onde os caras lá atrás diziam que não, são apenas 2. E o coitado no final dizia que não vai conseguir dormir. Mas esse aqui não é o ponto. Logo após eles descobrirem que vai levar um pouquinho de tempo para achar o esconderijo da Associação de Monstros, o Sekinger decide mostrar para aqueles mesmos heróis que o Drive Knight havia saído para investigar sozinho a Cidade Z, onde os mesmos já não têm mais contato com ele. Então presume-se que ele havia sido derrotado pelos monstros. E isso deixa assim os heróis da classe S um pouquinho mais sérios. Porém, a Tatsumaki dizia que era irrelevante e que eles precisavam reunir todos os heróis da classe S. E ela perguntava quem estava faltando. Logo isso, víamos cada um dos heróis da classe S, onde o primeiro a aparecer era o Zumbi Man, que desde a segunda temporada, seguindo aquele ciborgue da Casa da Evolução, e finalmente ele encontrou o local final. Já o Samurai Atômico tá aqui com seus discípulos, e ele tá na base da Associação de Heróis, junto com o Dark Shine e o Amai Mask, onde eles acabam se farpando. Eu tô falando aqui de forma resumida, porque tem mais heróis aqui que a gente tem que ver. O Prisoner tá na prisão, onde ele perguntava ao diretor se ele vai deixá-lo sair como um cidadão, onde o mesmo diretor dizia que ele não suporta o fato do Prisoner ter direitos especiais por ser um herói, mas que dessa vez o mesmo não vai falar nada sobre a saída de Tal. Afinal, diferente de antes, eles foram atacados pessoalmente por um monstro que parecia um gato, onde ele acabou com todos os membros da elite e no final ele soltou a maioria dos prisioneiros. Então, na esperança de vingar os guardas que foram mortos por esse ataque, o Prisoner será solto, onde o mesmo, após ouvir essa história, ele conta que é para deixar tudo com ele, e que ele irá fazer o indivíduo pagar por ter feito todos esses danos enquanto ele estava fora. E antes de partir, após receber um novo suéter de um dos seus amantes, o Prisoner conta que agora ele tem ainda mais coragem. Dito isso, vamos para outro cenário, voltamos à base da Associação de Heróis, onde o Shuji Imperial conta que ele não consegue se concentrar enquanto todos o ficam encarando dessa forma. Então ele pedia para que eles saíssem da sala. E após eles saírem, o Imperador Criança conta que para eles não ficarem desatualizados, assim que ele conseguir novas informações, o mesmo dirá a eles. E após finalmente ficar sozinho na sala, o Imperador aperta o botão do Cavaleiro de Metal. E é nesse momento que é nos revelado que o Metal Knight sabe da localização da Associação de Monstros. Porém, ele não quer revelar ao Imperador Criança. Afinal, ele foi destruído pelo Rei dos Monstros Orochi. E o pior de tudo, foi com apenas um único ataque. Ele não só destruiu a sua armadura, como também um dispositivo de autodestruição. Porém, o Dr. Bonfoy destaca algo muito importante aqui. Ele conta que o que realmente é assustador não é a Associação de Monstros, mas sim o resto do mal que está de olho no mundo, se preparando para atacar a humanidade quando ela estiver mais enfraquecida, e assim dominá-la. E após isso, o Dr. Bonfoy encerrava dizendo que era para o Imperador Criança não confiar em ninguém e também tomar cuidado. Afinal, se ele quer lutar pela justiça, ele só precisa de si mesmo. Por isso, ele pedia para o Imperador guardar forças. E mesmo após ter ouvido isso, o Imperador relaxava na sua cadeira e dizia que era perda de tempo. Então ele voltava a procurar mais uma vez a base da Associação de Monstros. E agora trocamos de cenário. Vemos a Fubuki, que está caminhando, e em pensamentos ela dizia que o seu grupo havia sido derrotado. E que por mais que a Tatsumaki tivesse metade da culpa, isso era uma emergência. Logo, ela precisava se encontrar com a outra divisão do grupo da Fubuki e traçar um plano. E após apertar a campainha de um certo apartamento, descobrimos que ela estava na Cidade Z, justamente na residência do Saitama. E depois dela ser atendida pelo irmão mais velho do Silver Fang, ela descobre que o mesmo também tá ali na casa do Saitama, junto com King, o próprio Saitama e o Genos. Detalhe que o Silver Fang tá aqui com umas agulhas de acupuntura nas costas. Prosseguindo,
Quase todo mundo nota a chegada da Fubuki ali, exceto o Saitama, que estava disputando com o King em uma disputa de Pokémon Fire Red. O Genos acabava se virando para ela e perguntava o que ela estava fazendo ali, enquanto a Fubuki ficava surpreendida pelo fato de ter mais um classe S no apartamento do Saitama. Estava sendo alfinetado ainda. Então ele perguntava o que ela estava fazendo ali, onde ela respondia que eles tinham uma emergência, que o grupo Fubuki tinha sido aniquilado e que a organização de monstros era muito perigosa. E após as falas da Fubuki, o Saitama relaxava no chão e ele pedia para ela relaxar, afinal o mesmo acabava de voltar de uma missão. Mas a Fubuki não gostava nem um pouco do que ele dizia e respondia que ele estava apenas deitado. A heroína completava que isso não era hora de ficar jogando, e ela perguntava se eles faziam ideia do que estava acontecendo lá fora. O Cyborg agora entrava na conversa e dizia que, assim como seu mestre havia dito, eles acabaram de enfrentar inimigos fortes, e que não foi apenas o grupo da Fubuki que ficou envolvido nisso. E mudando de assunto, a heroína dizia que o King já estava ali antes, mas ela perguntava o que o Silver Fang estava fazendo ali, onde ele respondia que ele iria lutar também. Mas por hora ele estava descansando, afinal ele exagerou um pouquinho e acabou machucando suas costas, junto com o seu irmão mais velho. E logo com isso a Fubuki concluía que fazia sentido, e que no final eles acabaram se envolvendo na bagunça. Mas em pensamentos a heroína se questionava o porquê desse homem estar metido em tudo, se referindo ao Saitama. Mas rapidamente a heroína voltava ao assunto principal. Ela dizia que o inimigo que o Saitama tinha enfrentado era forte, afinal a associação de monstros não aceita os fracos. Ela concluía que o careca era sempre calmo, porém no fundo ele deve ter pelo menos um pouco de preocupação, onde ele respondia que não, que aquele tipo de situação era normal, e ela se irava com essa resposta. Mas para ser franco aqui, vamos resumir a situação. A Fubuki se sentava em uma mesinha e ela pedia para o Saitama acompanhá-la, e assim discutirem um plano para toda essa situação, onde ela pedia updates de atualização para o Genos e ele respondia que ele tinha ficado lutando desde ontem, ajudando o Saitama no seu campeonato de super luta, e por isso ele não teve nenhum contato com o quartel-general. Já o Silver Fang respondia que o comunicador dele caiu no buraco no chão, enquanto o King havia quebrado dele e ele nem tinha percebido. E com isso, a heroína perguntava qual era o plano agora, afinal a batalha já havia começado. Genos respondia que ele tinha que passar por reparos antes dessa batalha, e a Fubuki respondia que não tinha jeito mesmo de ele participar assim, modo sucata ativado. Já o Silver Fang tinha que descansar, afinal ele estava com suas costas doendo, e o seu irmão a mesma coisa, enquanto o King dizia que ele tinha coisa para fazer, apenas o King. Sobrando apenas o Careca de Capa e a Fubuki. Fubuki perguntava o que eles tinham que fazer, afinal o QG já deve ter formado um ataque especial e um planejamento estratégico. A heroína dizia que não só os heróis da classe A e S teriam ações importantes nessa guerra, mas a participação dos classe B e C também seriam de grande ajuda. A heroína, em um tom mais sério, dizia que dessa vez o inimigo era uma enorme organização de monstros, e que possivelmente um monstro muito superior estava controlando todos os outros. Presa Prateada, ouvindo isso, concordava que será mais complicado se o Garou se aliar a ela, enquanto Bang, ele exclamava que eles perderam a chance de derrotar o Garou quando ele estava sozinho, e que se eles tiverem mais monstros como a Centopeia Anciã, as coisas complicariam para o lado deles. Então ele finalizava dizendo ao seu irmão mais novo que ele não teria jeito, e que ele teria que se aposentar dos serviços de heróis imediatamente. Já o King dizia que o caçador de heróis estava presente e que mais uma vez os dois o perderam. E com essa informação, o Saitama ficava possesso, dizendo que isso era imperdoável e que pior ainda, ele nem tinha tentado caçar. Logo ele presumia que era por causa de seu nome ser Careca de Capa. Saitama se preparava, onde ele surpreendia tanto o King quanto o Genos, e logo ele exclamava que iria derrotar o Garou. E esse capítulo terminava com o Narinki mandando uma equipe especial para resgatar o seu filho. Aparentemente, eles já compartilharam a localização da associação de monstros. E agora vemos o caçador de heróis. Garou acabava de acordar em uma cama na associação de monstros. O mesmo perguntava como ele veio parar naquele lugar e como ele havia sobrevivido ao ataque do seu mestre. Ele encontrava um bilhete em uma mesinha e ele lia.
No bilhete estava escrito: "Bem-vindo à Associação de Monstros. Se está lendo isso, significa que sobreviveu. Perceba que salvamos sua vida, então compense nossa gentileza esperando pacientemente neste quarto. Não bagunce nada. Mesmo se sair, será apenas mais um alvo para os heróis. Você precisa de um lugar para ficar. Suas roupas foram limpas e consertadas. Fique à vontade para usá-las." Após ler esse bilhete, o próprio rasgava, se vestia, né? Enquanto exclamava de dor, ele arrebentava a porta com um chute. Em pensamentos, o caçador dizia que os seus membros estavam pesados e a dor de cabeça era sem tamanho. Ele estava com fome e estava com sede. E para compensar a perda de sangue, ele tinha que comer alguma coisa. O caçador, enquanto andava pela base da Associação de Monstros, relembrava os acontecimentos, onde ele estava lutando com o velho e aí aquele pássaro estranho tinha aparecido. E no final ele havia sido raptado pela Associação de Monstros. E após andar por um tempo, o Garou via luz ao fim do túnel, onde ele espiava pelaquela mesma porta e a gente via aquela equipe que o Narink havia mandado para salvar o seu filho. E desesperado, o líder daquele grupo de mercenários dizia que eles não estavam nem aí com os reféns e que se o problema fosse dinheiro, o mesmo daria tudo a eles. Então ele pedia para eles não os matarem. Mas enfim, que se dane esses figurantes, eu acho que ninguém se importa com eles, né? E o motivo da ruína dos próprios foi a máquina divina G5, que havia os capturado. Mas como eu disse antes, que se dane esses figurantes aqui. No finalzinho aqui eles acabam virando escravos da Super S. Agora prosseguindo aqui para a história real, né? O ceifador real que queria matar esses mesmos figurantes acaba percebendo o cheiro de outro humano. Logo, o Garou, vendo que tinha sido descoberto, se revelava em meio aos monstros. Garou, vendo que seu convidado havia acordado, pedia para os outros monstros fazerem silêncio. O caçador já se demonstrava preocupado com o gigante sentado nas sombras. Mas chamando sua atenção, Garou dizia que a Associação de Monstros atualmente tem um total de 500 membros, um número muito similar ao da Associação de Heróis. Ele continuava dizendo que o número de monstros acima do Desastre Demônio foi reduzido no último embate contra a Associação de Heróis, mas mesmo assim eles teriam um poder suficiente para conseguir uma vitória definitiva contra a Associação de Heróis. O monstro finalizava dizendo ao Garou para se juntarem a eles e que ele será um membro executivo e seu ajudante. E claro que isso causava uma pequena locomoção entre os monstros. Um deles perguntava o motivo dessa promoção instantânea para membro executivo. Já o Garou respondia que ele tem um tipo de talento que sempre estavam procurando, que quer acabar com a cultura dos heróis. E mesmo sozinho e com vários ferimentos, ele conseguiu vencer heróis da classe S sem desistir. Porém, no entanto, o chefe Orochi tinha uma condição para o Garou. Afinal, ele não sabia ao certo se Garou era uma criatura misteriosa. Afinal, mesmo caçando diversos heróis, o Garou não tirou a vida de nenhum deles. E por isso, o mesmo pedia para o humano provar isso a eles. O Garou até fazia uma graça ali com a situação, mas de repente ele ouve a voz do rei Orochi. O mesmo dizia que um dia ele terá que trazer a cabeça de um herói e não importa qual seja. Essa era a condição para ele entrar na Associação dos Monstros. E isso era perfeito para os monstros, afinal, se ele pode matar os heróis profissionais sem hesitar, então ele realmente será considerado uma criatura misteriosa. Garou, ouvindo isso, né, ele até pensava em dizer que hoje cedo ele já tinha feito isso, mas o mesmo pássaro que havia o salvado na segunda temporada dizia que infelizmente Silverfang e os outros heróis ainda estavam vivos, e que a Centopeia Anciã foi derrotada. E claro que isso surpreende o caçador de heróis. E após isso trocávamos de cenário, onde uma pessoa dizia que perderam um Goketsu ontem e a Centopeia Anciã hoje. E ele não esperava que dois membros executivos antes do confronto final, como o Goketsu e a Centopeia Anciã, fossem de Vasco. Então eram-nos revelados que eram os dois ninjas que haviam aparecido na segunda temporada para recrutar o Sonic para dar cabo na vida do Flash. Mas deixando isso de lado, Wildstorm dizia que aquilo não importava e que não era como se eles estivessem interessados em rankings. Afinal, tudo o que eles desejam é destruir a Associação de Heróis e matar o Flash. E com isso, os ninjas caminhavam enquanto eles se perguntavam o que tinha acontecido com o Sonic da velocidade do som.
onde o vento da tempestade dizia que ele aparentemente não era compatível com as células monstro. E no final desse capítulo, o deus inseto e o ceifador real perguntava o que o Garou queria deles, onde o monstro dizia que o Garou havia partido, e como missão, ele pedia para os dois o segui-lo. E agora voltamos ao mundo da superfície, né, onde a gente vê o impacto que a declaração de guerra da Associação de Monstros fez na humanidade, onde tem vários protestantes dizendo que os humanos não têm chances e que eles precisavam se render e viver sob a submissão dos monstros. E engraçado, tem até um tiozinho aqui de boné dizendo para eles calarem a boca e que ele preferia morrer do que trabalhar com monstros. E eu faço parte dessa turma aí, mano. O triste é que depois daquele homem ter falado isso àquele grupo de manifestantes, os mesmos decidem revidar dizendo que ele será o primeiro da sua oferenda de sangue. Mas por sorte o Garou acaba aparecendo ali no local e acaba nocauteando aquele manifestante. E em seguida o caçador questionava se ele achava mesmo que para sobreviver ele precisava ficar sacrificando os outros. E logo em seguida ele dizia que ele não sabia de nada sobre os monstros. E saindo daquele local, o Garou, vendo a situação atual, dizia que essa influência da Associação de Monstros abalaram a humanidade. E agora, como resultado, todos os humanos estão agindo como se soubessem de tudo. Resumindo, um caos total. O caçador parava na frente de um estabelecimento, por mais uma vez ele notava uma briga, onde um bêbado estava segurando um idoso, com uns argumentos dizendo que eles seriam mortos pela Associação de Monstros, então ele não iria se acalmar. E não sabendo disso, o Garou chegava perto dele, né, e dizia que ele estava no caminho e que isso irritava ele. O homem bêbado, por sua defesa, sacava um canivete e ia para cima do Garou, onde ele resolve a situação rapidamente. E enquanto ele subia até o restaurante, ele dizia em pensamentos que ele era diferente dos caras da Associação de Monstros, e que ele poderia criar um verdadeiro mundo de terror que vai calar a boca de até lixos como esses imbecis que ficam arrumando confusão por nada. Mas deixando essa preocupação de lado, ele estava com fome no momento. Então ele ia até o restaurante e pedia aquele pratão de combo de estômago profundo, onde vinha com um bifão, um arroz e alguns cogumelos aparentemente. Oh, mas isso aqui tá muito pouco para estômago profundo, cara. Eu como isso aqui de boa ainda, eu peço mais. E é óbvio que o Garou também fez isso, né? Dizia que isso de longe não era o bastante. Então ele chamava a garçonete e ele dizia a ela que ele gostaria de tudo do menu de cima para baixo, além de todas as saladas e também uma grande quantidade de água. E após comer tudo com uma grande velocidade e por finalizar bebendo aquela água geladinha, a gente via que tinha mais uma pessoa no mesmo restaurante que o caçador de heróis. E esse era o Careca de Capa, que agora estava cheio. E quando ele iria sair do restaurante, né, ele percebia algo. Ele tinha esquecido a sua carteira. E percebendo isso, ele começava a se preocupar, se perguntando aonde ele tinha deixado cair a sua carteira. E ele não podia contatar o Genos, afinal ele estava sendo consertado. E para melhorar ainda mais a situação do Careca, o restaurante naquele exato momento fazia um anúncio, onde eles diziam o seguinte: o almoço do mês era peixe frito. E apesar do recente caos e preocupações sobre segurança pessoal, nosso restaurante tem tolerância zero contra ladrões e bandidos. E para melhorar a situação, eles têm um antigo herói no time de segurança do estabelecimento. Então eles pediam para eles aproveitarem a sua estadia. Cara, eu racho de rir com isso aqui, cara. Não importa quantas vezes eu releia, eu só quero ver logo isso na nossa dublagem em BR. E ele dizia que isso era muito ruim, que era a confusão e a catástrofe do ano para ele. E após ouvir esse glorioso anúncio, né, o Careca já desistiu de tentar explicar a sua situação ao restaurante. E quando os pensamentos intrusivos já estavam vencendo o Careca de Capa, ele era surpreendido pela Fubuki, que perguntava o que ele estava resmungando. Enquanto isso, já o Careca perguntava o que ela estava fazendo ali. A heroína dizia que tinha levado um tempão para achá-lo, e que ele não podia ir embora antes dela terminar de falar com ele. E após se sentar na mesa junto ao Saitama, ela perguntava se ele queria achar o caçador de heróis. Então, se esse era o seu objetivo, ela iria o ajudá-lo. Mas em troca das informações, o Saitama teria que dar 70% dos seus ganhos depois de concluir a missão. Misericórdia, 70%? Que informações são essas aí, viu? Já o Saitama, ele
chegava o garçom, né, e ele dizia que iria pedir mais umas coisas. Uma batata frita grande. Enquanto o seu pedido não chegava, a Fubuki dizia que se ele conseguir derrotar o Caçador de Heróis, ele com certeza garantiria o top 5 na classe B. Mas sem a sua ajuda, o mesmo não conseguiria isso. Então, não tendo jeito, ela teria que dar algumas informações. A heroína dizia que o Saitama tinha que seguir as suas instruções com perfeição. O Saitama ali derretendo. A heroína fala tanto, mas tanto que as batatas fritas acabam chegando. E o Saitama, percebendo isso, acabava oferecendo uma para ela. E logo após ela comer, o careca desembolsava essa reação aí. Já a Fubuki, vendo esse sorriso, né, dizia que ele deve estar morrendo de felicidade de trabalhar com ela. Logo, ela pensava que o Saitama finalmente tinha aceitado ser um membro do grupo Fubuki. E em seguida, um dos funcionários do restaurante dizia que um cara estava tentando fugir sem pagar. E o Saitama, com os pensamentos intrusivos ligados ainda, em pensamentos dizia que ele nem tinha começado a correr ainda. Mas após ele se acalmar um pouco, né, e alguém pedir ajuda para pegar aquele cara, o Saitama logo em seguida disparava, enquanto exclamava que quem come não paga são os piores. A Fubuki pedia para ele esperar. O Saitama em resposta olhava para trás dizendo que ela que comeu as batatas fritas, então a conta era dela. Fubuki, caiu no conto do careca vigário, viu só? Tentou dar uma desperta, tentando pegar 70% dos lucros, e se ferrou no final. Enfim, prosseguindo aqui, voltávamos a ver o Caçador de Heróis que estava cansado e ele dizia que correr uma maratona era demais para ele nesse momento. Então, o Caçador voltava a pensar nas palavras de Garou Garou. E logo ele dizia que obviamente iria ignorar uma ordem surreal dessas. E após deixar esse assunto para lá, ele acabava encontrando mais uma vez o Tarel, que estava sendo vítima de bullying de novo. Os caras estão tacando pedra no garoto, velho, vê se pode. E após dizer para aqueles imbecis pararem de atazanar o garoto descia até lá, né? E ele dizia ao Tarel que ele precisa parar de ficar chorando e reclamando assim, porque senão eles vão te atormentar ainda mais. E após o Garou dizer que ele sentia pena do garoto, ele o cumprimentava, dizendo que era a segunda vez que eles se encontravam no mesmo dia. E o Tarel, após chamar o Garou de tio, né, o próprio ficava irritado com isso, dizendo para ele não o chamar assim, porque ele só tinha 18 anos. Logo, o caçador se virava e dizia para o Tarel ficar em casa, afinal, monstros poderiam aparecer. Mas, nesse momento, o Tarel chamava o Garou novamente e ele se desculpava por ter corrido dele naquela hora. Afinal, o mesmo tinha o protegido daquelas balas. E quando o Tarel ia falar que ele era um aliado da justiça e possivelmente um herói, o Garou tapava sua boca e pedia para o garoto se calar, e que ele dava vontade de vomitar. Mas nessa hora, o Garou era surpreendido por alguém que o chamava de Sr. Sai sem pagar. E claro que esse era o Saitama, que estava ali para dar um esculacho no Caçador de Heróis. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque ele mesmo admite que graças ao time do Garou, ele o ajudou. Então ele iria deixar aquilo passar. Então, dado o aviso, o careca já estava se retirando. Mas o Garou, vendo isso, né? Perguntava o que ele estava fazendo. E irritado, o caçador o questionava se ele não tinha vindo para o derrotá-lo. Então ele perguntava qual era o seu nome de herói, onde o Saitama apenas sussurrava o seu nome por vergonha. O Garou de longe dizia que não conseguiu ouvir o que ele disse, mas ele parecia sim ser o herói, e que não importava se ele era lixo ou um herói, ele tinha que o caçá-lo. E tomando uma postura mais séria, o caçador dizia para o Tarel ir para casa. E muito puto, o Garou dizia que o Saitama estava tirando uma com a sua cara, assim como a Associação de Monstros havia feito. Porém, nessa situação, ele não queria seguir as ordens da mesma, mas ele iria arrancar a cabeça de um herói. E chegando ainda mais perto do careca de capa, o Garou pedia para ele não o subestimá-lo, afinal, ele é um monstro de verdade. E quando finalmente o Garou iria para cima do Saitama, o mesmo só levantava o seu braço e o caçador era mandado para longe. Enquanto em pensamentos o careca dizia que ele sentia muito, afinal ele meio que era basicamente o seu cúmplice. E logo depois passava-se um tempo e o Garou acordava, onde o Tarel perguntava se ele estava bem, e que o herói careca falou que ele tinha estragado tudo e tinha saído correndo. Mas cortando o assunto,
um ser perguntava o que o Garou estava fazendo, e logo em seguida uma intenção assassina descomunal tomava conta do local, fazendo vários e vários pássaros saírem voando dali. E em seguida era-nos revelados o portador dessa intenção assassina, era o Ceifador Real, que tinha dito que tinha visto tudo e que o Garou não era como um deles. E confirmando em seguida, o Deus Inseto dizia que era uma pena, que ele não tinha sentido nada de monstruoso vindo dele. O Garou olhava para o Torel e dizia para o garoto ir para casa, porque ele tinha alguns assuntos para resolver com aqueles caras. Mas o garoto estava totalmente desesperado por ter lido sobre o Ceifador Real em seu catálogo de monstros. E logo em seguida, o garoto começava a gritar sem fim. E o Caçador de Heróis, percebendo que tanto o Deus Inseto quanto o Ceifador Real estavam se aproximando cada vez mais, pedia para o Torel ir para trás. E assim, esse capítulo se encerrava. Enfim, meus caros e minhas caras, eu creio que é assim que será o primeiro episódio da terceira temporada de One Punch Man. Geralmente eles sempre adaptam 3 capítulos ou até mesmo 4, dependendo do conteúdo. Enfim, se você chegou até aqui, comente batata frita em homenagem à nossa Fubuki que ficou com a conta do careca de capa. E antes de encerrar esse vídeo, mais uma vez eu gostaria de pedir o like e a inscrição de vocês. Enfim, muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, que glória a Deus ele não demore mais de 3 meses para ser postado. Tchau, tchau!